Sabe como nosso Senhor vê isso? Veja o verso 38. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Não sabe o que pede. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o qual eu sou batizado? Disseram: podemos. Quando se faz uma pergunta para uma criança que não sabe o que ela tem a responder, ela responde sim, não é? Ela pode. Então esse era que era os dois. Não sabiam nem o que o Senhor estava falando, mas disseram que podiam receber o seu batismo. Então nosso Senhor diz: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Os dois viveram vidas de mártires pelo Senhor. Um sendo o primeiro a ser degolado entre os apóstolos, Tiago. Atos capítulo 12, quando Herodes mandou decapitar Tiago. E o outro vivendo uma vida tão longa, tomando a sua cruz, dia a dia, e seguindo o Senhor, João. Então, irmãos, qual é esse fogo que o Senhor veio para lançar na terra? Repetindo Lucas 12, 49, ele diz: quanto eu queria que ele já estivesse a arder. Que fogo é esse? A vinda do bendito Espírito Santo. Por quê? Porque então, de novo, Lucas 12, 50, ele diz: tenho porém. Então ele dá um passo para trás desse fogo que ele queria que estivesse a arder. Para que esse fogo estivesse a arder, um batismo teria que ser experimentado. Então ele disse: eu tenho porém um batismo com o qual eu hei de ser batizado. Agora escute essa palavra. Lucas 12, 50. Quanto eu me angustio até que o mesmo se realize. Amados irmãos, uma pequena nota sobre isso. A mesma palavra é usada com relação ao Getsemane, quando é dito, nosso Senhor Jesus disse no Getsemane: a minha alma está profundamente angustiada. A mesma palavra usada aí. Quanto eu me angustio até que este batismo, a cruz, o cálice que ele iria beber na cruz. Quanto eu me angustio até que o mesmo se realize. O batismo, a cruz, o cálice, para que então o fogo viesse a arder 50 dias depois, quando aquele candeeiro seria aceso no Pentecostes. Você vê o nosso Senhor falando do Calvário e do Pentecostes, colocando juntos. Então esses dois nunca podem ser separados. São dois eventos críticos, maravilhosos. O batismo do Senhor Jesus, no sentido da sua cruz, e a descida do Espírito Santo. O sangue por um lado e o óleo por outro. Por isso, nosso Senhor Jesus é o fiador de uma superior aliança. Agora, irmãos, quando nós olhamos essa questão do angustiar-se, toda genuína obra do Espírito Santo não é espiritocêntrica. O Espírito Santo não é alguém que chama atenção para si mesmo. Toda genuína obra do Espírito Santo é sempre cristocêntrica. Então, esse é um ponto tão importante para nos cuidar. É muito fácil, então, a gente perceber. Se nós estamos sendo cristocêntricos, então nós somos cristãos verdadeiros, ou não. Agora, o que seria ser um cristão verdadeiro? O que seria ser cristocêntrico? Eu testemunho aqui. A vontade de falar de Cristo. Esse sim. O Senhor, o príncipe não, o rei. Aquele que deu a vida por nós, uma situação tão terrível. Porque quem é cristão é porque tem um pequeno Cristo. Se esse pequeno Cristo se desenvolveu um pouco, como eu digo, eu sou um adolescente espiritual, não tenho vontade de falar de outra coisa, ou de qualquer outra coisa que eu fale, eu ponho primeiro o melhor amor, e o melhor amor de qualquer cristão verdadeiro é Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele tem que ser governado pelo Espírito Santo. Então não existe mais eu quero, eu não quero, eu isso, eu aquilo. Só quando eu erro. Eu erro. Aí sou eu. Mas o resto,
Se não tiver o nós dizendo que é com o Espírito Santo, não vale nada para Deus. E quando nós olhamos o nosso Senhor falando sobre esse batismo que ele sofreria, e então a partir desse batismo, o Espírito Santo que viria, preste atenção nessa linha aqui. O que o nosso Senhor Jesus passou e sofreu no Getsemane? Para que esse fogo, então, viesse a arder. Qual foi o motivo da sua angústia no Getsemane? Irmão, o Senhor Jesus, nosso bendito Senhor, homem perfeito diante de Deus e filho amado diante do Pai. O Senhor tinha essas duas relações com Deus. Uma tem a ver com a sua filiação, outra tem a ver com o seu sacerdócio. O amado filho diante do Pai e o servo perfeito diante de Deus. Então, nosso Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, por que ele se angustiou? Qual era o motivo do Getsemane? Porque ele soou gotas como de sangue. Nós sabemos. Queria comentar uma coisa, que essa história de Jesus Cristo é o servo, né? E ao mesmo tempo é filho. Se Cristo é servo e ao mesmo tempo também é filho, o cristão verdadeiro, ele é o servo. Ele está aqui para servir o outro. E servir com o quê? Com os dons e talentos que Deus deu a ele. Deus deu talento e dons para uma criatura para ela servir as outras. Não é para ela servir só a família, ou só a mulher, ou só o marido, ou só os filhos, ou só os amigos, ou só os sócios. Não é todos. Então, quando a gente fala cristão, a gente tem que entender realmente o que Cristo fez. E esse detalhe é importante. Ele é servo de quem? De toda a humanidade. Lembra-se da passagem de lavar os pés dos discípulos? Humildade. Então, se eu sou cristão, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser servo. Os dons que eu tenho não é para eu me elucubrar, quer dizer, para minha glória. Não é. E é isso que se faz no mundo. Então, cada um que reflita. E a relação é direta com o Pai. Deus só estou testemunhando e advertindo pelas revelações que eu tenho, pelos estudos que faço. E essa é uma obrigação minha e de qualquer cristão. Agora, se todo mundo vai para a direita, eu vou para onde Deus mandar. E a maioria das vezes é para a esquerda. Ou o contrário. Desse assunto fisiologicamente, nós sabemos que isso é possível apenas em uma extrema e indizível agonia de coração, de mente, de sentimentos. Isso é quase uma síncope. Amados, nós cremos que se o Espírito Santo não houvesse dado suporte, Hebreus 9,14, citamos ontem, pelo Espírito eterno, ele se ofereceu sem mácula a Deus. Se o Espírito Santo não tivesse dado suporte para Jesus no Getsemane, nosso Senhor teria sofrido uma síncope naquele jardim. Porque ele estava numa agonia indizível. Então, vê, Jesus Cristo ficou numa agonia. Qualquer cristão verdadeiro pode ficar em agonia também pelas coisas que vê, das pessoas que amam e que não nasceram de novo e não têm discernimento. Dá uma agonia, dá uma tristeza muito grande. Para que fôssemos introduzidos numa alegria invisível. E Pedro diz na sua epístola. Então nosso Senhor suava gotas como de sangue. Por quê? Amados, dois importantes assuntos centrais governaram a vida do nosso Senhor. Primeiro, ver a face do Pai. Segundo, fazer a vontade do Pai.
Irmãos, houve algum momento em que o Senhor Jesus deixou de fazer a vontade do Pai? Ele disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. E ele pagaria todo o preço para isso. Mas, na medida em que ele fazia a vontade do Pai, sempre fazia a vontade do Pai, e obediente, havia algo que estava aqui paralelo a isso, a fazer a vontade do Pai. Nunca se esqueça disso, amado irmão e irmã. Pense sobre isso. Leve-se aos pés do Senhor. Ver a face. Não havia nenhuma dificuldade nessas duas coisas caminharem. Quando a palavra